o país do mundo com mais casos de diabetes tipo 1, que afeta crianças e adolescentes de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Juliana Santos está voltando com as informações. Então, Juliana, está sendo lançada, uma campanha para chamar a atenção dos pais em relação aos sintomas, não é isso? Exatamente, Renata. Essa campanha é durante esse mês de novembro. Durante todo o mês estão sendo idealizadas ações da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eles estão idealizando muitas ações com o intuito de alertar os pais sobre os sintomas, para que esse diagnóstico surja de uma forma precoce, até para agilizar o tratamento dessas crianças e adolescentes. Eu conversei com a doutora Jaqueline Araújo, que é endocrinopediatra e também coordenadora do Departamento de Diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes da Sociedade Brasileira de Diabetes. A gente falou um pouquinho sobre essa campanha, nós vamos acompanhar a entrevista com ela agora. Doutora Jaqueline Araújo, endocrinopediatra e coordenadora do Departamento de Diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Hoje nós vamos falar sobre diabetes em crianças. Por que a doença tem se tornado mais comum nesse público? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Veja, o diabetes tipo 1 é diferente do diabetes do tipo 2, que o diabetes tipo 2, que é mais comum em adultos, ele tem vários fatores ambientais que podem aumentar a doença, que é o ganho de peso, a falta de atividade física, a alimentação errada. Mas o do tipo 1, que é o mais frequente nas crianças, mas vem aumentando em todas as faixas etárias, inclusive nos adultos. Você não tem muitos fatores ambientais como causa. Então, em um dado momento, o organismo passa a achar que as células do pâncreas que fabricam a insulina, elas são estranhas ao organismo. Então, o sistema imunológico de defesa da pessoa, ele começa a destruir essas células e aí a criança para de fabricar a insulina, que é o que controla o nosso açúcar do sangue, a glicose do sangue. Alguns fatores ambientais, como determinadas viroses, eles servem como o gatilho. Aquela criança já tem a predisposição, ela pega uma virose e ela desperta o diabetes, mas não é a causa. Isso vem aumentando no mundo inteiro. Estima-se que dentro de alguns anos vai ser igual a prevalência em crianças, adolescentes e adultos, tanto que vem aumentando. Então, ainda hoje, o do tipo 1 é mais comum nas crianças e adolescentes, o do tipo 2 mais comum nos adultos, já com mais idade, mas ambas as formas acontecem nas duas faixas etárias. Doutora, a gente consegue identificar sinais de forma precoce? A maioria das crianças que tem essa forma de diabetes, aqui no Brasil, quando elas são diagnosticadas, elas já estão em estado muito grave. Em geral, precisando internar numa UTI, porque a glicose alta durante muito tempo, a criança começa a fazer muito xixi, mesmo que ela sinta sede e beba muita água, mas não é suficiente, então ela desidrata, ela perde sódio, potássio pela urina e vários outros eletrólitos e ela pode entrar em coma. Então 50% a 70% é um percentual muito alto. Isso acontece por quê? Porque a população, principalmente os pais e mães, eles não estão conscientes de quais são os sintomas e eles não fazem uma ligação entre aquele sintoma e o diabetes. Outro erro é achar, não, meu filho não pode ter diabetes porque não tenho ninguém na família que tem esse tipo de diabetes. E isso não é verdade. Qualquer criança pode desenvolver diabetes. A grande maioria não tem nenhum parente que tenha diabetes. E quais são os sintomas? Fazendo muito xixi, aquela criança que passa aí toda hora ao banheiro, acordar à noite para fazer xixi, ou um sintoma que chama muita atenção, já não fazia mais xixi na cama, volta a fazer. Então a criança começa a sentir muita sede, acordar à noite também para beber água, muita fome, a criança come muito e perde peso. Esses são os sintomas mais comuns na criança maior e no adolescente. As crianças menores de 5 anos, elas são um pouco diferentes. Às vezes elas podem não ter esse aumento do apetite, elas ficam sem apetite, perdendo peso, fraquinhas, sem vontade de brincar, parecendo doente, mas também fazendo muito xixi, bebendo muita água. E os pequenininhos que ainda estão em fraldas é que é mais difícil ainda, porque eles não manifestam nenhum desejo, eles não sabem falar, não sabem se comunicar. E a mãe às vezes não percebe que a fralda está ficando ensopada e precisa trocar
tocar toda hora. Então eles ficam irritados, parecendo muito doentes, e muito importante para chamar a atenção da população, com assaduras que não melhoram com pomadas comuns, ou às vezes melhora, retorna, e a criança parecendo doente, ficando magrinha. Então, se qualquer um desses sintomas aparecer no seu filho, no seu sobrinho, no seu neto, divulguem essas informações, porque se ao perceber os primeiros sinais, você já levar ao médico, pode fazer a glicose no sangue, no laboratório ou na pontinha do dedo e já vai dar o diagnóstico cedo, antes que precise internar. Inclusive, esse mês é celebrado o Dia Mundial do Diabetes, né? E a SBD tem lançado essa campanha. Quais são as ações que vocês têm desenvolvido, né, para alertar os pais com relação aos sinais precoces? Isso. Esse mês, na verdade, o Novembro Azul, ele também é o mês da conscientização do diabetes. Nós temos neste mês o Dia Mundial do Diabetes, mas o mês inteiro é o mês da conscientização. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, em todos os seus setores, que abrange desde o recém-nascido, que pode ter uma forma lá de diabetes que é um pouquinho diferente, mas também pode ter até os mais idosos, tem feito ações no Brasil inteiro, de conscientização através da mídia, de mutirões de fazer a glicose na ponta do dedo. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes tem buscado todas as mídias, rádio, TV. Nós estamos como grupo dentro do departamento, fizemos um grupo com os maiores influenciadores de Instagram, que tem como público pais e mães, então pediatras, endocrinopediatras, que estamos fazendo vídeos divulgando todos esses sintomas e pedindo à população que publique esses vídeos nos seus Instagrams, que façam seu próprio vídeo divulgando os sintomas, que conversem com seu vizinho, com sua comadre, com os avós das crianças, para alertar quais são os sintomas. Entendendo quais são esses sintomas é uma forma primordial, né, doutora, de se agir de forma mais precoce, né? Sim, uma vez que nós não temos um exame que vai me dizer com toda certeza se esta criança vai ter ou não diabetes. Já existem sim alguns exames, mas são exames muito caros, onde você avaliando 3, 4 exames diferentes do mesmo tipo, que são anticorpos, você vai saber se aquela criança tem uma maior chance ou não. Mas não há nada o que fazer. Diante de um exame desse positivo e que é muito caro, não tem como um país como o nosso fazer em todas as crianças do Brasil, você só vai alertar aquela família e dizer, olha, preste atenção nestes sintomas. Se eles aparecerem, busque logo o médico. Então, de qualquer forma, a divulgação dos sintomas é o mais importante. Perfeito, doutora Jaqueline, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar essa campanha e ajudar as crianças e adolescentes de todo o Brasil. Perfeito, a gente acompanhou agora a entrevista, né, com a doutora Jaqueline Araújo, que é endocrinopediatra e também coordenadora do Departamento de Diabetes Tipo 1 em Crianças e Adolescentes da Sociedade Brasileira de Diabetes. A gente conversou um pouquinho sobre a diabetes, sobre o diabetes, né, em crianças, que tem se tornado cada vez mais comum aqui no Brasil, e também a doutora reforçou a importância da campanha, que tem o direcionamento, né, alertar os pais, os responsáveis sobre os sintomas. Inclusive, a gente aproveita para reforçar, né, os sintomas que mais surgem em crianças que têm diabetes. A criança está urinando bastante, ela está perdendo peso, ela está sentindo muita sede e comendo muito. E geralmente nas crianças que são menores, essas crianças aparentam estar sempre doentes, elas ficam sem querer comer e também é bem característico, né, que se apresenta assaduras que não melhoram com pomadas comuns. Então, todos esses sinais são alertas de que essa criança precisa sim ir a um pediatra para ter esse acompanhamento, principalmente para que o diabetes tipo 1 seja diagnosticado. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais rápido aí o tratamento e também mais eficaz. Renata. Obrigada, Juliana. 10 horas e 18 minutos. Vamos passar pelo WhatsApp Cidade.